Meu nome é Marley, eu sou professora aqui no Instituto Federal de Goiás. Eu sou bióloga e atuo nos cursos, nas várias instâncias de curso que a gente tem. Eu atuo no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. A minha formação acadêmica é em biologia. Eu parei um tempo grande de estudar porque eu me casei assim que eu terminei o ensino médio. E aí, quando eu estava entrando na faculdade, eu tive meu primeiro filho. E aí esperei meus filhos crescerem, e aí só por volta de 30 anos de idade que eu recomecei. Eu morava em Mato Grosso e eu comecei na UFMT, fazer graduação em Biologia. Meu marido era militar do Exército e a gente mudava muito, e aí eu fui transferida para Alagoas, Maceió. E eu queria fazer Biologia Marinha, porque Maceió é uma cidade litorânea e eu amava Biologia Marinha. Tudo na minha vida foi seguindo um caminho para o lado das plantas. Eu comecei a fazer um estágio em agronomia lá em Alagoas mesmo, no Instituto de Melhoramento de Cana-de-Açúcar. Eu fiquei lá até quase terminando a faculdade. Eu ia seguir esse caminho, né, de melhoramento genético nessa área da cana e da biologia marinha. Daí eu tive que voltar para Goiânia antes de terminar o curso, e nessas idas e vindas eu perdi 2 anos, né, pela graduação. E aí voltei para Goiânia e terminei a graduação e comecei o mestrado na área de genética e melhoramento de plantas. Aqui na UFG, a agronomia tem uma linha de pesquisa voltada mais para biólogos. Trabalhar com plantas de cerrado, de melhoramento genético de plantas nativas. E aí eu comecei nessa linha de pesquisa. O meu orientador, o professor Alexandre Siqueira Coelho, ele é agrônomo e também é professor de biologia, e aí no mestrado ele orientava, e no doutorado ele me orientou. Ele é um gênio na bioestatística e melhoramento de plantas. No meu mestrado eu trabalhei com a estrutura genética de plantas, eu avaliei como que as plantas se comportam em locais onde há muito metais que são metais do solo, né, como cromo, níquel, mercúrio, né, como que as plantas se comportam geneticamente. Então foi um trabalho muito legal. Depois no doutorado eu continuei trabalhando com plantas de cerrado, em uma etapa mais sofisticada um pouco, porque eu comecei a desenvolver marcadores moleculares para trabalhar com essas espécies. E aí eu comecei a trabalhar com essas espécies de cerrado e desenvolver marcadores moleculares, que na época não tinha ainda, que são os microsatélites. Na época era assim, a pesquisa de ponta no Brasil era com microsatélites. Para isso eu tive que desenvolver toda a minha pesquisa no Senargem, em Brasília, na Embrapa. O Senargem é o Centro de Recursos Genéticos e Biotecnologia. E aí eu fiquei quase 3 anos no Senargem, terminando minha pesquisa, e assim foi um resultado muito bom. É muito interessante, é muito importante para a nossa região, porque nós temos várias espécies do cerrado que a gente utiliza na nossa alimentação, como por exemplo o piqui, o cajuzinho, a cagaita, mangaba, araticum. Então são várias espécies que a gente utiliza, mas que a gente utiliza de uma forma extrativista. Isso traz problemas muito sérios ao longo das gerações, porque eu começo a selecionar indiretamente, por exemplo, para o lado negativo. Um exemplo é os piquis. Se todo ano eu vou lá no campo, coleto os piquis que me agradam, os piquis que têm boa saída no mercado, eu vou deixando um banco genético ali naquele solo, eu vou deixando só aqueles piquis que eu não quero, os pequenininhos, que são os branquinhos. Então corre riscos muito grandes, né, geneticamente.
Então, por isso a importância de domesticar as plantas que a gente utiliza. Então, foi por esse projeto que eu entrei no doutorado e eu trabalhei com a Araticum, que é uma anonácea que faz parte da família das pinhas, dos condes. Foi um trabalho muito legal, muito bom, e a Embrapa tem uma força muito grande nesse trabalho, porque foi onde eu desenvolvi toda a pesquisa prática. A Embrapa me contratou para uma assessoria para eu continuar desenvolvendo esses marcadores moleculares para outras espécies vegetais do Brasil. Então, eu desenvolvi para espécies do Amazonas, desenvolvi esses marcadores para a erva mate, que não existia, que é uma planta comercializada no Brasil inteiro. E eu fiquei lá até 2010, quando eu consegui uma bolsa para implantar um laboratório de genética molecular na UFMT de Barra do Garças. Daí é um projeto legal também do CNPq, que ele procura fixar doutores, recém-doutores, fora dos grandes centros de pesquisa, das grandes universidades. Então eu consegui essa bolsa por 5 anos e fui para Barra do Garças para montar esse laboratório de genética molecular, além da ajuda de custo da minha bolsa durante 5 anos. Porém, chegando lá no laboratório de genética lá na UFMT, eu fiz o concurso do IFG, que foi em 2010, que foi a grande expansão dos IFs no Brasil. E aí fiz o concurso e voltei para Barra do Garças, e aí de repente alguém me ligou e falou: você tem que assumir essa semana. Eu acabei vindo para o IF e me apresentei em Formosa. Então o campus começando, né? E aí foi um trabalho legal, porque lá já começou o concurso de biologia, então tinha vários professores biólogos, e a gente já começou com o trabalho de campo com os alunos, tanto alunos da graduação como do ensino médio. E já começamos a fazer um trabalho muito bonito no campus, de plantar árvores, de identificar as espécies que tinha ali no terreno ali do campus, né? Então foi um trabalho bem legal. Porém, eu fiquei pouco tempo, um ano e pouco lá, e eu vim para o campus Aparecida. Só que o campus Aparecida ainda não existia, não tinha terminado, né? E a gente montou uma sala lá na reitoria, na época era o professor Paulo César, que era o reitor, a Ana Lúcia foi a primeira diretora. E a gente ficou 6 meses na reitoria nessa sala, né, organizando o campus Aparecida, que não estava pronto. E durante esse tempo, que estava terminando aqui a construção dos blocos, bloco A e bloco B, a gente começou a vir para plantar. Eu gosto muito de planta e eu dei sorte porque o reitor, Paulo César, também gosta muito de planta, e o nosso diretor administrativo, que é o Divino Alvarenga, também é uma pessoa excepcional. Então, a gente plantou todas as árvores que existem nesse campus, que na época só tinha uns pés de eucalipto ali, não tinha mais nada, era um pasto. E eu e o Divino andamos por todos os viveiros de Aparecida e de Goiânia, tanto os viveiros públicos quanto os particulares, com ofício do IF. E a gente foi selecionando. Hoje, por exemplo, eu vejo na porta de um bloco aqui, o bloco B, que eu plantei 2 espécies, uma com flor bem roxinha, que é o jacarandá mimoso, e a outra com a chuva de ouro, que é amarelinha. Eu fiquei imaginando quando der flor, vai ficar muito linda realmente. Então esse ano eu consegui fotografar as flores que eu projetei há 12 anos atrás. E daí, nessa questão ainda do paisagismo de Aparecida, nos 2 primeiros anos de calourada, a nossa calourada foi plantar árvores. Ainda bem que o pessoal gostava, os alunos, né, empolgados, a gente tem fotos dessa época. Então foi uma época bem legal, porque a gente construiu um campus juntos. Eu tenho um sentimento de pertencimento muito grande e um amor muito grande por esse espaço. Como eu disse, esse ano quando eu cheguei vi as espécies todas floridas, eu tirei tantas fotos, mandei para todos os meus amigos, todos os meus parentes. Falei: olha as plantas que eu plantei, né? Então assim, é muito bom. E outra coisa que eu planejei também, que eu pensei, vou plantar essas espécies aqui na frente do bloco, porque é um bloco de alunos.
é uma espécie que as folhas não caem, a gente chama de folhas caducas, elas não caem, elas são perenes. E aí eu imaginei assim, daqui a uns anos eu vou ver os alunos todos sentados aqui embaixo, tocando violão, conversando. Então, assim, o dia que eu cheguei aqui, que eu vi essa cena, eu sinceramente eu chorei de ver aquilo, porque é uma história se realizando. Chegando no IEF, a gente vem dos centros de pesquisa, ainda mais com a vida da Embrapa e do Senagem, que é o Centro de Excelência em Pesquisa. Aí a gente vem com aquele gás todo, aquele desejo todo de continuar as pesquisas, de envolver os alunos. Mas aí tem muitos entraves. Eu queria montar um laboratório de genética molecular aqui também, e a gente comprou muitas coisas, mas algumas coisas a gente não conseguiu. A gente foi encontrando outras alternativas, outras maneiras, né, de trabalhar com os alunos, tanto ensino médio quanto graduação. O ensino aliado à pesquisa é muito enriquecedor e assim, para o aluno abre, né, portas e abre perspectivas mentais e de conhecimento muito grande. Em 2012, eu comecei um programa de pós-graduação em Jataí. Então, em 2012, iniciou o programa de mestrado profissional no ensino de ciências e matemática em Jataí. E eu fui trabalhar nesse programa que a gente tem lá e continuo lá até hoje. O nosso mestrado já foi avaliado pelo MEC, recebeu nota 4, que é uma nota boa, né, bem boa para a gente que está começando. E aí, por conta dessa nota, a gente conseguiu implantar 2 anos atrás o doutorado profissional. Lá eu trabalho numa linha de pesquisa que é Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que é voltado também para o meio ambiente, e eu dou um enfoque bem grande nessa linha do Cerrado, que é o bioma onde nós estamos. A gente trabalha lá o curso de graduação na área da educação. Então, a gente está formando professores. E o nosso objetivo é formar professores para os anos iniciais. Tem surtido bons efeitos, né, grandes efeitos, de acordo com o relato dos nossos orientandos, porque como eu trabalho com educação ambiental, com sustentabilidade, é um tema, apesar de ser um tema que está na nossa Constituição Nacional, que tem legislação, né, pertinente há bastante tempo, mas na realidade ainda não é implementado nas escolas, nas salas de aula, principalmente porque os professores que atuam hoje, né, nas escolas, eles não foram formados com essa visão ambiental. A gente tem mestrado e doutorado profissional. Então, mestrado, as pós-graduações profissionais são diferentes das pós-graduações acadêmicas, porque no doutorado, no mestrado acadêmico, você faz uma pesquisa básica, pode ser aplicada ou não. No mestrado profissional, você tem que fazer uma pesquisa aplicada, voltada, como nossa educação, tem que ser uma pesquisa voltada para o professor. Então, os nossos orientandos, eles terminam o trabalho deles de dissertação e de tese com um encarte que a gente chama de produto, que é direcionado para o professor, que é um resumo de todo o trabalho, né, que foi realizado e que pode ser aplicado imediatamente na sala de aula. Então, a CAPES exige muito essa replicabilidade em outros momentos, em outras localidades, em outras realidades, sempre adaptando, né, essas realidades. Mas a gente consegue acolher alunos de vários estados, então dá para as pessoas virem, elas vêm de outros estados, né, de outras regiões distantes. A gente está formando professores, não só, né, os professores locais, mas a gente forma professores de todo o Brasil. É um trabalho muito positivo que a gente faz e causa um impacto social muito legal. E aí, como a gente está trabalhando na pós-graduação com formação de professores e voltado para o ensino fundamental principalmente, então a gente tem uma resposta muito boa dos alunos pequenininhos, né, nessa fase. E a gente acredita que a gente está formando consciências, está formando, né, comportamentos, atitudes, capacidade
de entender os problemas, de criticar, de propor soluções. Ainda assim, são muitos anos, né, para a gente conseguir mudar a cultura de um povo, a maneira do povo, né, entender o ambiente como o ser humano, como parte do ambiente, não o ambiente para servir o ser humano, né? E aí a gente hoje encontra-se num problema bem grave, ambiental, né? Nós estamos vendo as consequências no nosso dia a dia de tanta catástrofe climática, tantos problemas ambientais. Mas eu acho que ainda dá tempo da gente reverter um pouco essa situação, tentar amenizar um pouco, né? A gente está acelerando, a gente está, né, aumentando esse poder de